Sente-se, abre sua Bíblia lá no capítulo 44 de Isaías 44. Vou ler na ACF, Corrigido e Fiel. Diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiro junto ao ribeiro de águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? E anunciai-lhes as coisas vindouras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vô-lo fiz ouvir, e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Amém? Deus está convocando o seu povo e está dizendo: olha, eu te escolhi. Lá no capítulo 15 de João, ele diz: eu te escolhi, não foste vós quem escolheste a mim, mas fui eu quem vos escolhi, que vos designei. Vardes e deis fruto, a fim de que o seu fruto permaneça. Quando o Senhor nos escolhe, quando o Senhor nos chama, até as coisas erradas dão certo. Um dia desse, coloquei o endereço no Waze e o carro, cheguei num lugar totalmente diferente daquilo que eu pretendia ir. Quando cheguei lá, parei, olhei, falei: está estranho isso aqui, não parece com a foto, mas é o endereço. Perguntei, a pessoa falou: isso acontece porque aqui tem alguma coisa parecida, então é na rua de cima, nesse mesmo local, assim, da rua de cima faz fundo com aqui, mas eu já havia me apresentado: eu sou o pastor Luiz e tal. Ele falou: rapaz, você pode orar por mim? Posso. Orei por ele, passou muito mal, e aí depois ele foi.
até o local que eu fui, uma empresa que eu havia ido. Ele disse: olha, avisa aquele pastor que eu fui curado. Outro dia apresentei aqui no altar, eu fui orar na casa de uma pessoa, de um irmão aqui da igreja, ungi a casa, havia acontecido algumas coisas sinistras, tá? O vizinho da frente viu, falou: pastor, você pode vir orar aqui, tem um amigo meu que está com câncer, usando bolsa de colostomia, e nós oramos e Deus fez a cura. E para a honra e glória de Jesus, ele foi atestado como curado. Mas será que o meu problema está do tamanho de um câncer? Meu problema está do tamanho de uma válvula do coração entupida? Só sabe o tamanho do milagre o irmão Oscar. Por mais que você se admire e fale: nossa, o irmão foi curado, só ele pode falar da cura dele com a propriedade que ele tem. Por quê? Porque outro dia atrás ele ia ter que parar de trabalhar, parar de viajar, parar de fazer o que ele fazia, mas agora ele pode fazer, porque surpreendeu os médicos, surpreendeu a si mesmo, a família. Mas por mais que eu viva isso, por mais que eu ouça esse testemunho, ninguém pode saber o poder disso ou o valor disso, a não ser ele mesmo. Porque a gente se atenta hoje mais para as idolatrias. Nos atentamos mais para os seres, para os homens, do que para Deus. Esse texto, se você continuar lendo, ele vai falar sobre imagens e esculturas. No versículo 9, todos os artífices de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e as suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que sejam envergonhados. O profeta Isaías está trazendo: ouve, Israel, ouve. A quem escolhi? Você é escolhido do Senhor. Você está aqui porque você é escolhido do Senhor. O Senhor tem projeto na sua vida. Você não é um engano, você não é um erro, você não era para ter morrido no nascimento, você não errou o caminho, você não errou o lugar, você não errou o portão. Deus te trouxe para te dizer: eu estou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus. Às vezes o problema é que você ouve mais os ímpios. Bem-aventurado o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Pastor, eu não estou prosperando. Você está como árvore plantada? Você medita nas Escrituras, na palavra de Deus? Essa semana estive em São Paulo, um amigo, ele me chamou e falou: olha, pastor, meu negócio aqui não está indo de jeito nenhum, está tudo amarrado. Eu vendia X veículos, agora não vendo nada. O que eu vendo aqui mal pago o aluguel. Vamos ungir, vamos orar. Esse fim de semana ele vendeu mais do que o ano todo. Preste atenção, vendeu mais que o ano todo. Por quê? Porque às vezes nós colocamos outros deuses diante de Deus. Ele diz: eu sou o único Deus, não há outro Deus, não há outra rocha, não há outros deuses.
Mas às vezes a gente faz das nossas atividades deuses, fazemos das pessoas que nos relacionamos deuses, fazemos do nosso trabalho um Deus, fazemos da nossa ânima, do nosso ego um Deus. E deixamos de confiar no Senhor para confiar no outro, para confiar em si mesmo ou na força do próprio braço. Porque colocamos outros deuses. Versículo 21 desse mesmo texto de Isaías 44. Diz assim: lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel. Portanto, és meu servo e eu te formei. Meu servo és, ó Israel. Não me esqueci de ti. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai-vos as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo, também vós, bosques, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu Jacó e glorificou em Israel. Ele diz aqui no versículo anterior, que nós lemos, que o seu nome é Israel, então o meu nome é Luiz de Israel. Quando você terminar o seu nome, você coloca Israel, chamado de Deus, filho da promessa. Mas o maligno sempre vai tentar te desconstruir, tirar as bênçãos do seu caminho, tirar as pessoas que podem crescer com você, ou por você, ou para você, ou com você. O maligno sempre vai tentar desconstruir a sua história e colocar você num estado de angústia, de tristeza e de própria desconstrução da sua própria identidade como filho de Deus. Nós gostamos de revelar o futuro, conforme diz o texto. O texto diz: olha, vou te revelar o futuro, as coisas que ainda não vieram. E aí ele vai lá no capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Mas qual que é a primeira parte do versículo? Clama a mim. Diga assim: clamar não é reclamar. Clama a mim, pergunte, e eu te responderei. Olha o versículo, o capítulo 29 de Isaías, versículo 11 diz: clama a mim. Ele diz: bem sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, um futuro. Então ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Não é mais ou menos, não é talvez, não é de um jeitinho, ele está dizendo de todo o vosso coração. Então serei achado de vós e vos farei voltar à vossa sorte. O segredo é ir até Ele, é clamar a Ele. Você não precisa nem de mim, você pode ir direto, porque quando Jesus morre por nós na cruz, não é o Luiz que morreu por você, quem morreu por você foi o Cristo vivo. O sangue de Cristo na cruz do Calvário te deu acesso, conexão ilimitada com o céu. Quando o irmãozinho chegou em mim angustiado, triste, você precisava de ver, pastor, o médico não quer que eu trabalhe mais, diz que se eu trabalhar eu vou morrer, pastor, eu preciso. Olha como é que o médico é terrorista, ele chega e fala assim: ó, se você trabalhar você vai, mas não volta.
O Senhor me deu liberdade, porque Ele diz: tudo que pedir crendo, eu vou-lo concederei. Irmão, vai fazer o exame, você não tem nada. Vou orar por você, o Senhor já te curou, você não tem nada. Tem que ter muita responsabilidade para dizer isso, meu querido. A vida sua não é uma brincadeira ou um brinquedo para alguém profetizar sobre sua vida e dizer: olha, você não tem nada, enquanto a medicina diz que você tem tudo. Não posso envergonhar o nome do meu Senhor, mas Ele está dizendo: olha, eu te responderei, clama a mim, e eu te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que você ainda não sabe. Então eu posso chegar aqui e dizer para você: olha, o Senhor está falando comigo, você dentro de 6 meses engravidará. Mas pastor, eu uso o DIU, vai ser com DIU e tudo. Pastor, eu uso anticoncepcional, vai ser com anticoncepcional e tudo. Esses dias nasceu um bebê com o DIU na cabeça, enroscado no cabelinho. Mas pastor, isso é impossível. O meu Deus é o Deus do impossível. Deus faz o que você não quer, até o que você quer. Mas Ele está dizendo: olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É mais ou menos? Mas nós temos uma igreja contemporânea que não busca mais. Eu creio que aqui no louvor da igreja não é assim. Mas tem bandas que nem adoram mais o Senhor, nem ora. Às vezes só ora na hora do culto. Pega na mão do outro, fala: Senhor Jesus, amém, abençoa o culto, tchau. Porque a questão não é mais orar, adorar, jejuar, buscar, falar. A questão é: está instagramável? Apaguei as tuas transgressões. Gente, a gente faz tantas transgressões todos os dias, sim ou não? Às vezes a gente quer fazer o bem e acaba fazendo mal. A gente, às vezes, quer fazer, não consegue fazer nem bem nem mal, fica inerte. Jesus estava falando, os fariseus estavam questionando Ele. E eles diziam: olha, nós não acreditamos em você. Eles dizem: vocês não me conheceram. Mas ele diz: ó, examinai as Escrituras. Nós temos uma igreja contemporânea que não lê Bíblia. Uma igreja contemporânea que não examina as Escrituras, que não examina a palavra de Deus, que não busca o conhecimento. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. O versículo 31 diz: se permanecerdes nos meus ensinamentos e as minhas palavras permanecerdes em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, nós estamos vivendo um tempo complexo, onde não ouvimos mais a Deus. Queremos ouvir as profecias, ouvir os profetas, mas não queremos ouvir a Deus. Pastor, mas os profetas vêm de Deus? Sim, mas nem todos. Nem todos. Esse texto aqui, se você puder na sua casa, leia esse texto. Busque, examina. E se você não conseguir entender, nos procure. Mas entenda. Versículo 24 diz assim: assim diz o Senhor, versículo 24 de Isaías 44. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo.
desfaço os sinais de inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles. Às vezes você está buscando adivinhos. Às vezes você está buscando uma palavra de adivinhação. Às vezes você está mexendo na caixinha da promessa para pegar uma promessa. Às vezes você está querendo abrir a Bíblia e... que Deus fala comigo. E deu ruim aqui. Convertei-vos, ébrios. Vós que estáis no pecado. Não é para mim não. Examinar as escrituras, porque cuidar... Não é para mim não. Eu quero uma palavra que fala comigo. Deus está falando com você agora. Eu estou transformando o seu nome, eu estou te dando um novo sobrenome, eu estou dizendo para você quem você é, eu estou te chamando das trevas para a maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós queremos uma palavra que nos faça sentir, uau, e é isso mesmo. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquila, não. Falamos a sabedoria de Deus oculta e mistério, a qual Deus ordenou antes da fundação do mundo para a nossa glória. Os poderosos deste mundo não conheceu, pois se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu à mente humana são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Ele nos revelou pelo seu Espírito. As coisas que Deus tem para você, Ele ainda não te revelou, porque você não dobrou o joelho e não chamou Ele para te dizer: Senhor, fala comigo. Senhor, bate um papo com Deus. É loucura, as coisas de Deus são inefáveis aos olhos humanos. Às vezes quando eu me encontro sabe aquela encruzilhada da vida, que você tem que tomar uma decisão estratégica para saber para onde vai, e você não sabe qual o caminho, você olha, tem vários caminhos, você fala: meu Deus, eu não posso errar, que caminho que eu vou? É aquele momento que você senta, olha para si mesmo e diz: Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer comigo aqui agora? Me responde, me dá uma direção, me dá um destino, ainda que não seja o destino que eu goste, mas que seja o destino que o Senhor tenha para mim, para o meu crescimento. Porque a gente só quer o destino que a gente goste. Sim ou não? Hoje eu estava morrendo de vontade de ir num lugar que estava tendo churrasco, torresmo. Eu falei: eu vou me esbaldar. Não deu certo. Era o que eu queria, mas não era o que Deus tinha para mim. Nem tudo que nós queremos nós vamos poder ter, mas você fala assim: ah, pastor, mas aí é antibíblico, porque a Bíblia diz, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, verdade? Olha que pergunta interessante, pergunta para a pessoa que está do seu lado: quem te fortalece? Alguns o que fortalece é a bebida, o álcool, outros é o conflito, outros é o dinheiro, outros é o amor, outros é o namoro, outros é a amizade. Mas aqui Paulo está falando do Senhor. Quem te fortalece? E se você continuar lendo, você vai ver o versículo 19 do capítulo 4, versículo 19 de Filipenses. Ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em glória todas as nossas necessidades por meio de Cristo Jesus. Qual é a tua necessidade? Deus não supre supérfluo, Ele supre
necessidade. Pastor, a minha necessidade é uma casa, uau, uma casa num condomínio top. Deus vai suprir, essa é a necessidade. Mas às vezes a sua necessidade é a necessidade que o irmão tem. Eu preciso que o meu coração volte a bater com a força de um jovem. Às vezes a sua necessidade é que o osso do seu pé seja curado logo. Às vezes a sua necessidade é que você durma melhor. Às vezes a sua necessidade é que a sua ansiedade seja aquietada. Mas Ele supre necessidades. E o gostoso desse texto, que o apóstolo Paulo fala que ele sempre foi suprido pelo Senhor. Esse é um texto de gratidão, esse é um texto de suprimento, que vem de encontro com o texto de Isaías 44, que ele traz para você, e ele diz que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis edificada, e eu levantarei das suas ruínas. Deus vai te levantar da sua ruína, Deus vai te levantar da sua angústia, Deus vai curar o teu coração. Ele só quer que você se coloque de prontidão de novo, que você se coloque nas fileiras, porque Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é quem te escolheu, Ele é quem te comissionou, Ele que vai lutar a tua guerra, Ele que vai à frente de você, é Ele que vai ajudar, Ele é o guarda de Israel, Ele não vai dormir, Ele não vai deixar a cidade da sua casa, da sua vida sem sentinela, porque Ele é o Senhor que vai suprir todas as suas necessidades por meio de Cristo Jesus. Amém? Quem deu crédito à nossa pregação? A este se manifestou o braço do Senhor? Quando Deus fala na boca do profeta, através do Espírito Santo, em Isaías 53, Ele chama. E muitas vezes a gente vem à igreja e a gente não crê na pregação, a gente não crê na palavra. A história do irmão Oscar, a história de outros irmãos, a história do Francisco, que foi curado de um câncer, estágio 4, pulmão, com metástase em coluna, intestino, com obstrução intestinal. Desapareceu a doença toda. O testemunho está aí. Muda o que na minha vida? Na minha vida não muda nada, mas na vida dele muda tudo. Aquilo que não era mais esperança, agora virou esperança. Aquilo que era um sinal, uma sentença de morte, agora é uma oportunidade de vida. O que muda? Muda tudo para você. Se eu clamar ao Senhor, muda tudo para mim. Mas às vezes o que nós fazemos é amaldiçoar a vida. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Você já parou para examinar o quanto você amaldiçoa a vida, o quanto você fala mal do seu dia todos os dias? Estou cansado, não quero, chega, não aguento mais. Ai, se o Senhor pudesse voltar agora, Jesus, por que o Senhor não volta agora? Diga para o seu irmão que está do seu lado assim, desfaz as malas, para de reclamar, olha para frente, diga, tem uma notícia para você, infelizmente, você não vai morrer agora.
Já cheguei numa casa, estava toda a família lá, a mulherzinha deitada, a irmã, ai, eu vou morrer, pastor, eu vou morrer. Eu acho que de hoje eu não passo. Olhei para ela, com todo o carinho que eu não tenho, disse, irmã, olha para mim. Ela olhou assim. Os parentes acham que queriam me matar. Alguém já sentiu vontade de me matar? Não responda. Levanta dessa cama. Me dá a mão. Desfaz suas malas, você ainda vai durar muito. Isso foi há 15 anos atrás. 15. Em janeiro desse ano ela partiu com quase 100 anos. Encontrei o filho dela. Falei, sua mãe? Ah, ela foi embora, tal. E agora ela partiu, ela foi morar com o Senhor. Mas como é que ela estava? Pastor, você acredita que ela dormiu e morreu como um passarinho? Sem dor, sem doença, sem nada. Aos quase 100 anos de idade. Desfaz as malas, para de reclamar. Para de chamar coisa ruim para o seu corpo, para a sua vida. Deus te deu uma vida maravilhosa. Deus te deu uma vida para ser vivida. Se você está doente, se você está enfermo, a palavra do Senhor diz, procure os pastores, procure os presbíteros, procure os obreiros da igreja, e eles vão te ungir com óleo, e você será curado da sua enfermidade. Tenha fé, creia na pregação. Isaías, quando ele fala isso, ele segue dizendo, porque ele foi subindo com renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nem beleza víamos para que o desejássemos, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado de sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto, contudo não fizemos dele caso algum. Esse é o nosso mal, nós não fazemos caso algum de Jesus, nós falamos de Jesus, mas não entendemos Jesus. Mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviando pelo seu próprio caminho. Nós estamos vivendo um momento em que as ovelhas estão criando os seus próprios caminhos. Cada um acha que sabe mais. Deveria saber, examine as escrituras que você vai saber. Mas olha para o irmão que está lá e fala assim, ô irmão, você é preguiçoso, hein? Pastor, eu não tenho Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui, estou com a Bíblia aqui no celular. Tem Bíblia para tudo quanto é lado. Hoje você tem acesso às escrituras, mas nós somos preguiçosos. É mais bonito, é mais fácil reclamar, é mais fácil blasfemar, é mais fácil injuriar, é mais fácil ser um crente meia boca. Contudo, o Senhor agradou o moê-lo, fez enfermar. Como ovelha foi levado perante os seus tosqueadores, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca.